Olá, eu sou a Lidiane Santana e faço parte do time de parcerias. E você está acompanhando a Observe 2020, Conferência Brasileira de Pesquisa de Experiência. E a seguir, a gente exibe o case do Felipe Santos, natural de Rio de Janeiro, é advogado pós-graduado em processo civil e especialista em contratos. Atua na gestão de proteção de dados, consultor jurídico com conhecimento nas áreas de propriedade intelectual, leis de proteção de dados europeia e brasileira. Seu case é sobre o impacto da LGPD na área de pesquisa de experiência. O que muda na forma como os dados são armazenados? Mudança na análise de dados e na divulgação de resultados de forma a garantir o anonimato. Você, como pesquisador, sabe das suas novas responsabilidades? E após a palestra, continue aqui com a gente, porque teremos uma sessão de perguntas ao vivo com o Felipe e um momento de debate entre os participantes sobre o tema. Com vocês, Felipe Santos. Olá, quero começar compartilhando uma história com vocês. Fazer uma pergunta. Se eu pedisse para vocês listarem 5 aplicativos mais utilizados nessa época de pandemia, quais seriam eles? Aposto que vocês colocariam na lista aplicativos como Netflix, exercícios físicos, YouTube, jogos de celular, certo? Mas aposto que vocês nunca colocariam aplicativos como aplicativos de relacionamento. Ainda mais nessa época de pandemia, de distanciamento social, quem pode pensar em sair de casa? Mas não foi o que aconteceu com o Tinder. O Tinder aparece nos top 5 mais baixados de todas as lojas de celulares. Ele teve um aumento de 20% de downloads nos últimos meses. E é responsável sozinho por mais de 3 bilhões de swipes em meados de março, em um único dia. Para quem não sabe, swipe é aquela passada de dedo de um lado para o outro dos perfis que você mais gosta ou menos gosta do aplicativo. E ele funciona assim, simples assim. O Tinder tem um algoritmo que ele classifica as pessoas conforme a desejabilidade delas. Ele faz um ranking, faz um índice de desejabilidade, cruzando informações como dados que você coloca no seu perfil que você preenche, fotos que você coloca, quantas fotos, quantidade de vezes que você usa e principalmente das pessoas que se sentem atraídas por você ou não. Quando são pessoas do mesmo nível, se você é atraído por alguém, você ganha ponto, digamos 1 ponto. Se você é descartado por alguém, você perde 1 ponto. Só que se uma pessoa de nível mais alto que o seu se sente atraída por você, você ganha muitos pontos. E da mesma forma, se uma pessoa de nível mais baixo que você te descarta, você perde muitos pontos. Esse é o índice que eles usam para calcular a sua desejabilidade no aplicativo. Teoricamente, eles dizem que não usam mais esse ranking e mudaram o nome do índice, mas na verdade dizem que ainda continuam com a mesma coisa. E por causa desse índice de desejabilidade, ou como quer que eles chamem, faz com que o aplicativo tenha uma porcentagem de eficácia em relacionamentos de longa duração muito maior do que os relacionamentos de longa duração comuns, como a gente tinha antigamente, tradicionais, como dizemos, que beira os 74% do Tinder e 49% dos encontros aleatórios em bares e restaurantes. Mas como é que ele pode saber de tanta coisa sobre nós se as informações que a gente coloca não são tantas, não são tão precisas ou tantas informações para escolher o melhor par para a gente? Isso foi uma pergunta também de uma repórter francesa que quis saber o que o Tinder sabia sobre ela, quais informações que o Tinder sabia sobre ela, tinha sobre ela, e durante meses ficou sobre o Tinder perguntando, mandando cartas, e-mails, ligando para o Tinder, para a empresa, para saber essas informações. Até que um dia o Tinder mandou para ela um documento de 800 páginas sobre todas as informações que tinha sobre ela. Informações como as fotos dos perfis todas que ela tinha, as conversas todas que ela teve, quantas vezes ela foi curtida, quantas vezes ela foi descartada, fotos trocadas entre as conversas e tudo mais que rodeava, circundava o perfil dela no Tinder. Outras redes sociais com que o Tinder fazia associação, como Facebook, Instagram, também tinha esse dossiê sobre ela. E o aplicativo ele conseguia saber, dessa forma, essa associação de informações, ele conseguia saber todas as informações que precisava sobre ela.
os dias que ela mais acessava o aplicativo, os dias que mais ela estava propensa a conversar com outras pessoas, quem eram as pessoas que mais se assemelhavam ao gosto dela, se ela gostava de gente com barba ou não, apesar de não ser uma informação que apareceria no Tinder para ser preenchida. E aí fica a pergunta, que ela se perguntou, e a gente não tem mais livre-arbítrio, acabou o livre-arbítrio para escolhermos os nossos pares, nossos companheiros e tudo mais. E o Tinder ele diz exatamente isso. Ele serve como em inglês diz um companheiro, um wingman, um parceiro de bar, e nós saímos com os amigos para poder procurar relacionamentos. O Tinder ele mostra a pessoa mais indicada para você, mas você ainda tem que conversar com ela, você ainda tem que bater papo, fazer com que a pessoa se interesse por você. Não só o aplicativo ajuda nisso, né? Ele também ajuda já mostrando quem é a pessoa mais indicada, mas você tem que fazer o resto. Essas informações o Tinder usa para achar seu par perfeito. Mas mesmo, só que o Tinder ele compartilha essas informações com alguém, ele passa as informações para outras empresas, para outras pessoas que vão fazer o mesmo uso que o Tinder faz, porque as mesmas informações podem ser usadas tanto para o bem quanto para o mal, podem ser usadas para outros fins que não só achar seu par perfeito. E isso gera atualmente expressões como dados são o novo petróleo e informação ao poder, que nos dá aquela sensação de estarmos sendo observados constantemente por nossos aparelhos celulares quando a gente conversa perto deles e fala sobre alguma mesa, sobre algum produto que nos interessa, mas sem ao menos pesquisar. Nós recebemos propagandas deles horas depois ou até mesmo dias depois, causando aquele sensação de que como o aplicativo sabia disso, eu não lembro de ter procurado. E por causa dessa invasão da nossa privacidade, legislações do mundo inteiro estão sendo criadas para proteger nossos dados pessoais, proteger nossa vida privada desse mercado digital que vem crescendo e está se tornando cada vez mais lucrativo. E esse é o objetivo da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. E ela diz exatamente o que? Vem proteger o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou pessoa jurídica, de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Ou seja, ela serve para proteger os nossos dados pessoais, sejam eles na internet ou fora da internet, aquele cadastro que nós preenchemos à mão, qualquer coisa que tenha sido escrito em papel, que seja guardado em papel, de empresas mal intencionadas, sejam elas particulares ou até mesmo do governo, com as empresas de vigilância e tudo mais que sabemos que existem. E essa preocupação com os dados pessoais surgiu em 1890 nos Estados Unidos. São os primeiros relatos que temos sobre proteção à privacidade, preocupação com a proteção à privacidade, quando dois escritores, advogados dos Estados Unidos, escreveram um artigo preocupados com as máquinas de fotografia instantâneas que estavam surgindo, com a revolução tecnológica dessas máquinas de fotografia. Porque antes dessas máquinas instantâneas, o que existiam eram aquelas máquinas que você tinha que ficar parado, posando para a foto, enquanto o filme era revelado na máquina. Só poderia ser feito em estúdios ou em lugares que você tinha a imagem parada durante muito tempo. Com as máquinas instantâneas, as fotos eram tiradas em qualquer lugar da rua e eram muito utilizadas por empresas de jornais, de revistas, de notícias. E vez ou outra aparecia a foto de alguém na rua, num jornal estampada, sendo que a pessoa não consentiu e nem sabia que tinha sido fotografada para aquela revista ou notícia, né? Depois, com a Segunda Guerra Mundial, que tivemos a grande invasão de privacidade, principalmente dos judeus, pelos nazistas, para justamente procurar quem eram os judeus e prendê-los nos campos de concentração e tudo mais. E depois, com a criação da União Europeia, a criação da Lei Europeia de Proteção de Dados, que foi um grande marco no mundo inteiro, porque é uma lei para a União Europeia, mas com efeitos no mundo inteiro. Tanto é que logo que entrou em vigor, em 2018, a lei modificou o comportamento de várias empresas, inclusive nos Estados Unidos, que prestavam serviço na Europa. Jornais online no mundo inteiro foram suspensos durante esse primeiro dia na União Europeia, para que pudesse se adequar à legislação local
e não coletassem dados ou avisassem dos dados que estavam sendo coletados de acordo com a lei deles. E essa lei, ela vem justamente para isso. Tanto a lei europeia quanto a brasileira e todas as demais leis que vêm sendo criadas, elas são uma cópia dessa lei europeia. E essa lei ela prevê não uma mudança de comportamento na sociedade. Ela não muda o comportamento depois que o fato danoso ocorreu. Ela tenta mudar o comportamento antes do fato danoso, antes do vazamento de dados, antes da invasão à privacidade. Ela obriga as pessoas, as empresas e pessoas que protejam os dados antes mesmo de vazar. As entidades, os órgãos governamentais que são responsáveis pelo cuidado da lei, as agências reguladoras, aqui no Brasil, a nossa agência reguladora de proteção de dados, servem para controlar essas empresas, fazendo com que elas protejam os dados antes de vazar, antes de serem transferidos, vazados ou de alguma forma violados. E esses são alguns dos fundamentos da nossa lei, que é o respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, que diz que os titulares dos dados, os proprietários dos dados, são os donos dos dados, são os verdadeiros donos dos dados. E eles têm que dar o destino dos dados do jeito que eles quiserem. Não importa se vão ser tratados por uma agência do governo ou uma agência do particular. E, na verdade, o que é o dado pessoal para a lei? Dado pessoal para a lei são dados que possam identificar uma pessoa dentre outras. E, além disso, existem os dados pessoais sensíveis, que são dados mais íntimos, mais pessoais, se a gente pode dizer assim, do que os próprios dados pessoais. São dados que dizem respeito ao nosso foro mais íntimo, como a nossa religião, a nossa etnia, dados de política, dados genéticos, dados de saúde, tudo que diz respeito ao nosso foro íntimo, que só nós precisamos saber, são esses dados pessoais sensíveis. E banco de dados são conjuntos de dados, são vários dados armazenados em algum lugar, de alguma forma, que vão ser tratados por alguma pessoa ou por alguém. E essa pessoa que vai tratar são agentes de tratamento, seja a pessoa física, natural, ou até mesmo problemas de computador, como no caso da inteligência artificial do Tinder. Eles são agentes de tratamento que vão tratar esses dados. Tratar é coletar, armazenar, produzir, utilizar, classificar, qualquer forma de acesso, qualquer forma de reprodução, transmissão ou processamento desses dados é um tratamento. Dizemos que é um tratamento. A lei tem princípios que devem ser seguidos. São princípios importantes que devem ser seguidos em qualquer ponto da lei, qualquer forma de atuação da lei. Seja desde um contrato assinado até uma conversa de telefone ou o jeito como você trabalha, treinamentos da empresa. E são a finalidade, adequação e necessidade. São os 3 principais princípios que dizem que você deve ter uma finalidade para esse tratamento dos dados. Qual é a finalidade? Por que você está tratando esses dados? Qual o propósito do tratamento deles? Adequação, os meios que você usa para tratamento são adequados para aquela finalidade? Você está coletando os dados de uma forma adequada? E a necessidade, todos os dados que você está coletando são necessários? Você realmente precisa deles? O livre acesso aos dados, que você tenha acesso a todos os dados a qualquer momento, e transparência. E para você tratar os dados, você tem que ter... A lei só permite algumas formas de tratamento. Se estiver fora dessas hipóteses de tratamento, você não pode mais tratar os dados, que seria o consentimento. Você tem que consentir com o uso dos dados, cumprimento de uma obrigação legal, que você tem que estar cumprindo o que a lei determina. A lei determina que você trate os dados. A administração pública tem o objetivo de tratar dados de uma forma legal. Ela tem que tratar dados, seja o INSS, seja a Receita Federal, ela trata dados e a lei permite. Realização de estudos por órgão de pesquisa, ou seja, o órgão de pesquisa ele pode realizar estudos com os dados pessoais, desde que garanta a anonimização desses dados, e execução de contrato. Os titulares dos dados, eles têm direitos sobre essas informações que são tratadas e coletadas. Eles têm que saber a finalidade específica do tratamento, ou seja, eles têm que saber por que os dados estão sendo coletados, a forma e a duração do tratamento, eles têm que ser informados de quanto tempo vai durar o tratamento, seja uma pesquisa, seja informações de RH de uma empresa, seja informações por computador, os dados têm que ser informados por quanto tempo vão ficar armazenados ou sob controle daquele agente de tratamento. A identificação do agente, do controlador, das pessoas envolvidas no tratamento dos dados e se os dados são compartilhados com outras pessoas ou não. No caso do Tinder, ele compartilha esses dados, esse dossiê sobre a pessoa
com alguém, ele passa as informações para alguma outra empresa, para alguma outra pessoa, e os titulares dos dados ainda têm o direito de ter acesso a qualquer momento do tratamento aos dados, bem como a correção desses dados se estiverem errados, e se eles podem revogar o consentimento dado, a qualquer momento eles podem desistir do consentimento dado, solicitando a eliminação dos dados ou até mesmo a anonimização desses dados da forma que eles quiserem. Eu não quero mais que sejam tratados, vamos apagar as minhas informações do seu banco de dados. E como fazer para essas empresas cumprirem as obrigações legais? A lei ela prevê multas e sanções para essas empresas que não estiverem cuidando dos dados ou até mesmo se tiver algum vazamento, que vai desde uma advertência para alterar a forma de tratamento, a forma de coleta dos dados, até multas pecuniárias financeiras no valor de 50 milhões de reais e eliminação dos bancos de bloqueio ou eliminação dos bancos de dados que essas empresas utilizam. Imagina o Facebook perdendo o banco de dados dele. Seria muito ruim. Finalizando, eu só queria comentar sobre o caso que me trouxe ao Observe 2020, que foi o caso do livro que nós prestamos consultoria para a publicação do livro, que revemos e revisamos e adequamos todos os processos de pesquisa utilizados no livro à legislação antes mesmo da vigência da legislação, alterando os termos de compromisso, os termos de autorização, os termos de consentimento e as informações que eram necessárias para aquela pesquisa. Adequamos todas as pesquisas, todas as informações àquelas informações que seriam necessárias. Muito obrigado.